E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico, seja muito bem-vindo, deixa aquele like para fortalecer e se prepara porque hoje a gente vai falar de um caso tenso. Essa história eu vi em um vídeo da deputada Ana Campanholo. Ela compartilhou um boletim de ocorrência e comentou esse caso meio por cima. Só que o vídeo dela é bem longo, não é especificamente sobre esse caso. Ela comenta vários assuntos, é um vídeo que tem mais de 1 hora. Mas é um vídeo muito bom que eu vou deixar no card, caso você queira assistir depois. Mas eu acho que esse é um caso importante demais para ficar meio que perdido dentro de um vídeo sobre vários assuntos. Por isso eu decidi fazer um vídeo dedicado a contar essa história. Então eu peguei ali o boletim de ocorrência e agora a gente vai ler e analisar as informações nele contidas, porque certamente essa é uma história muito importante que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Então, aqui está o boletim de ocorrência. Como vocês podem ver, natureza da chamada é um caso de lesão corporal, violência doméstica e familiar, crime contra a pessoa. Naturalmente o boletim está censurado para preservar o nome das pessoas envolvidas, mas ainda assim dá para entender muito bem o que aconteceu. Foi um caso de 2021 que infelizmente eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar. Vamos ver então a descrição sumária da ocorrência. Repassado pela Copom, vias de fatos entre casal, com pessoas feridas por arma branca. Vias de fato basicamente é quando a agressão passa da verbal e vai para física, né? Então, um casal entrou num confronto físico utilizando arma branca, né? Não é arma de fogo, faca, tesoura, enfim. Na chamada da equipe já se encontrava uma equipe especializada, Rotan, em negociação com um homem no interior da casa. Este de posse de uma faca, ferido por arma branca, e no passeio da via pública, uma mulher ferida por uma arma branca. Aqui eles falam que a equipe realizou um isolamento da via e que um masculino vizinho da casa informou que ambos os feridos estariam de posse de arma branca durante a discussão e que este veio a intervir retirando a mulher ferida para a via pública. Para quem se perde aí com os termos técnicos, então tinha basicamente um casal discutindo, os dois estavam segurando uma faca, chegaram a se machucar, um vizinho viu o que estava acontecendo, foi proteger a mulher, retirou ela da casa e levou ela para a rua. Uma equipe da Rotan chegou até o local para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá, o cara estava na casa, machucado, a mulher estava na rua, machucada, o vizinho contou o que viu, e aí chamaram essa equipe e fizeram um boletim de ocorrência. Então, o vizinho tirou a mulher de casa e devido à grande aglomeração de populares, essa pessoa não foi localizada após o controle do distúrbio para identificação, no caso o vizinho, né? Sendo que a equipe Rotan realizou atendimento principal e as partes feridas foram identificadas como sendo masculino, Anderson, e o sobrenome censurado, e feminino, não dá pra ver nem o nome dela, Karina, Carla, sei lá. E posteriormente, ambos os feridos foram encaminhados ao hospital com vida, porém não foi possível ter o relato dos feridos devido ao estado de choque. A equipe da Rotan apreendeu uma faca que estava junto com o Anderson, que por determinação da oficial permaneceu junto com uma equipe no hospital. Então basicamente essa oficial determinou que precisariam deixar guardas vigiando o Anderson, né? Posterior ao encaminhamento online pelo sistema, e aqui tem umas siglas que confesso não sei exatamente do que se trata, mas a questão é, encaminharam isso para uma supervisora e aí ela conversou com um escrivão de polícia e esse escrivão indagou a delegada. E aí a delegada orientou que somente receberia a faca apreendida e que posteriormente a alta hospitalar das partes, essas deveriam ser encaminhadas à DP para serem ouvidas. Fato esse próximo das 2 da manhã. Já na guarda dos detidos, às 3 da manhã, uma oficial tenente entrou em contato telefônico no celular de um soldado e gritando com esse, lhe ofendendo com palavras seu merda, inútil, enquanto eles conversavam, fazendo menção a esse boletim de ocorrência, afirmando que o boletim foi mal confeccionado e mandou a equipe policial alterar o boletim, omitindo a informação do testemunho do homem que não foi possível qualificar. Fato esse que já tinha sido ordenado pela oficial primeira-tenente pessoalmente no local da ocorrência, afirmando que se contasse tal informação, a mulher já não seria vítima e para a oficial primeira-tenente, a mulher sempre é a vítima, que durante aquela ligação telefônica, a oficial tenente deu ordem da equipe retornar ao departamento de polícia para alterar o boletim e resolver isso, e apresentar esse novo boletim de ocorrência. E novamente, a delegada manteve as mesmas orientações. Cara, olha isso que aconteceu aqui. É bem estranho ler um boletim de ocorrência, eu não sei se vocês se perderam no meio da história, mas basicamente, um casal brigou, os dois se agrediram, os dois se machucaram, a mulher foi protegida por um vizinho que retirou ela da casa, aí os policiais chegaram lá, foram apurar os fatos, coletaram os testemunhos, levaram os dois para o hospital, ficaram vigiando o cara e foram orientados
por uma delegada e por uma primeira tenente a modificar os fatos, a omitir informações, porque se eles contassem a história da forma como aconteceu, a mulher não seria vítima, afinal de contas ela também estava esfaqueando o cara. E na visão dessa tenente, e ao que parece da delegada também, a mulher sempre é a vítima. Então eles precisam contar a história de uma forma que só o cara se ferre. Mano, olha a gravidade disso aqui. Caso de 2021. Vocês sabiam dessa história? Vocês ouviram falar disso aqui? O quão absurdo é um caso como esse? Fala pra mim que um caso escandaloso como esse, onde oficiais de polícia de alta patente decidem omitir informações na apuração de um caso pra fazer justiça como eles acham que deve ser feita, é uma história absolutamente assustadora. A gente sabe que, cara, o sistema tá aparelhado, que os identitários já tomaram tudo. No nosso parlamento só passa a lei misândrica. O nosso judiciário praticamente sempre vai tomar decisão favorecendo a mulher, porque a gente tem um ativismo judicial pesadíssimo no país, não é só no STF. E até mesmo a nossa polícia tá essa bosta aqui, com tenentes e delegados agindo como ativistas. Um cara foi esfaqueado, foi parar no hospital, e ao invés de se preocupar com o que aconteceu, ao invés de tentar resolver a questão, eles preferem que esse cara se ferre, distorcendo a história, omitindo fatos pra simplesmente meter na dele em defesa da mulher. Mulher essa que esfaqueou o maluco. Porque na cabeça desses militantes que por um acaso estavam utilizando uma farda, a mulher sempre é a vítima. Mesmo se ela estiver com uma faca ensanguentada na mão, mesmo se ela estiver mandando um cara pro hospital, ela é a vítima. A única vítima da história. É ou não é um completo absurdo um negócio desses? E eu ainda tenho que ouvir que a gente vive num patriarcado opressor que privilegia os homens enquanto sufoca as pobres mulheres indefesas? Ah, façam-me um favor. A mulherada tem só todo o sistema do lado delas. É um belo de um patriarcado mesmo. Ah, não, mas tá cheio de homem legislando. Sim, só que eles estão legislando para as mulheres, no fim das contas. E sabe o que é pior? Sabe o que demonstra o tamanho do desequilíbrio que a gente tem hoje entre homens e mulheres e o quanto elas, que tanto se dizem oprimidas, são tão privilegiadas pelo sistema? É justamente que, ainda que esse caso seja um completo absurdo, eu tenho certeza que vocês não estão tão surpresos assim. Certamente, quando você se depara com um caso que aconteceu, com um fato como esse, o seu estômago fica embrulhado. Você percebe o tamanho da injustiça, porque você tá vendo a história que aconteceu de verdade com pessoas reais, e aí fica mais fácil mensurar o quão injusto é esse sistema. Fica mais fácil visualizar a injustiça acontecendo. Só que no fundo, você provavelmente já sabia que era assim. No mínimo você já imaginava. Não é muito difícil imaginar que isso aqui não é um caso isolado, que não é a primeira vez que isso acontece, e que dificilmente será a última, porque cada vez mais a gente tem pessoas com essa mentalidade, que vê o homem como uma sub-raça, uma subespécie, como um sub-humano, que realmente está abaixo. Ele merece menos do que a mulher. A única coisa que o homem merece é a culpa e a responsabilidade. Certamente esse não é um pensamento isolado. E se tem um monte de feministas no parlamento e no judiciário, é lógico que também tem na polícia e em tudo quanto é lugar. E sabe qual é a parte mais assustadora? É que vira praticamente uma roleta russa. Você chama a polícia para se defender, mas você não tem como saber se a pessoa que você tá chamando vai realmente ficar do seu lado ou se ela vai só te ver como o vilão da história, independente do que aconteceu. E aí não só não vai mover um músculo para tentar te ajudar a resolver o teu problema, como ainda vai se esforçar para fazer o contrário, para te transformar no culpado, no vilão da situação, independente do que tenha acontecido. Tem como um homem que por algum acaso sofreu na mão de uma mulher confiar na polícia e no judiciário hoje em dia? O problema só vai aumentando, porque o homem já tende a denunciar menos, ele já tende a se expor menos nesse tipo de situação, porque ele sabe que a própria sociedade não vai ver ele como uma vítima. Certamente o caso do Johnny Depp quebrou uma série de paradigmas, mas a gente ainda está muito longe de uma sociedade que de fato se preocupa com as mazelas masculinas. Porque são anos e anos e anos incutindo no pensamento popular essa ideia de que a mulher sempre é a vítima, de que o homem sempre é o vilão. Então, em uma discussão, em um confronto entre um homem e uma mulher, a maior parte das pessoas vai ficar do lado da mulher sem nem se preocupar em saber exatamente o que aconteceu ali. E com certeza casos como esse ajudam a explicar por que isso acontece. É claro que não é a única explicação, né? Existem vários fatores. Mas, enfim, eu acho que compartilhar esse caso, passar ele adiante, ajuda a pouco mudar
a percepção popular, porque, como eu falei, o caso do Johnny Depp pode ter quebrado alguns paradigmas. Porém, ele é só uma peça de um grande quebra-cabeça que precisa ser montado para dar um panorama mais geral, de forma que qualquer pessoa consiga bater o olho e entender a imagem. Porque hoje a gente tem apenas algumas peças soltas que os olhos mais afiados já conseguem entender, mas a maior parte das pessoas não consegue, não vão prestar atenção naquela imagem por tempo suficiente para saber do que se trata. Por isso que a sua ajuda para levar essa mensagem adiante é tão importante. Então, compartilhe esse vídeo, dá like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda para fazer essa mensagem alcançar mais pessoas, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final do vídeo. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!